Olá, vamos para o nosso segundo devocional e vamos permanecer no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na última devocional que eu fiz, eu me preocupei em trazer algumas informações introdutórias acerca do Evangelho de João. E uma vez que já compreendemos que o apóstolo João escreveu o seu evangelho no ano 90 e que estava combatendo uma seita muito perigosa chamada gnosticismo, e que o seu objetivo e propósito maior era apresentar Jesus como único e verdadeiro Deus, estamos aptos para adentrarmos o versículo 1 e nos deliciarmos nele. O apóstolo João inicia o seu prólogo numa refutação direta ao gnosticismo, que carregava consigo muitos componentes da filosofia grega, em especial do platonismo. Na verdade, o gnosticismo era um platonismo encapado com uma devastadora proposta religiosa. A doutrina gnóstica, além de ser muito vasta, era também muito obscura, no sentido de ser muito difícil de compreender a sua doutrina. Ela também foi a mãe dos principais hereges e seitas que tentaram se infiltrar no cristianismo entre o primeiro e o quarto século, como, por exemplo, o docetismo, os nicolaítas, mencionado pelo apóstolo João nos primeiros capítulos, se não me engano, é no capítulo 2 de Apocalipse, Cerinto, que era um gnóstico muito fervoroso, que foi combatido eficazmente pelo apóstolo João em suas cartas, o marcionismo, o montanismo, o monarquianismo, o arianismo, dentre outras tantas mais, que foram influenciados por essa perniciosa doutrina, ou melhor, dessa perniciosa seita chamada gnosticismo. Então, em relação ao nosso devocional de hoje, vamos conhecer apenas o que os gnósticos eles entendiam acerca de Deus e de Cristo. Primeiro, os gnósticos acreditavam que Deus criou o universo por um processo de emanação, pois, segundo a visão gnóstica, Deus, sendo totalmente espírito e eterno, jamais poderia ter contato com a matéria, que era má e perecível. Segundo, para criar o mundo, Deus Espírito se permitiu emanar-se, ou seja, que outros seres semideuses derivassem dele, menos espiritualizado e mais materializado, para criar o mundo material, ao qual Cristo, que era o mais excelente de todos esses seres, foi o responsável pela criação. Então, nós vemos qual era o pensamento dos gnósticos em relação a Deus. Deus, para eles, era totalmente espírito e que jamais poderia ter contato com a matéria, que era má. E é aí que surge Cristo na história, que foi fruto de uma emanação do Deus espiritual para criar o universo. Terceiro, os gnósticos defendiam que no princípio, ou seja, na arquê, por isso que o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa com o seguinte: no início, ou no princípio, era o verbo. Essa palavra aí, início ou princípio, dependendo da tradução, no grego é arqué. Então, João está usando esse termo arqué de uma forma bem proposital, né? Porque na visão dos filósofos e dos gnósticos, lá na arqué, no início de todas as coisas, antes mesmo que o mundo pudesse ser criado, só existia uma coisa, que era a matéria bruta, ao qual todas as coisas se derivaram. Então, o pensamento dos gnósticos, ele passa por isso aí.
E Cristo era apenas uma espécie de arquiteto, como eu já disse, criado pelo Deus Espírito para dar forma ao mundo criado, segundo as suas ordens. Então nós vemos aí que os gnósticos, além de rebaixar o Senhor Jesus a uma mera criatura, eles também subordinavam, né, a pessoa do Pai. Na cabeça deles não tinha nem essa questão da Trindade, mas eles subordinavam a Cristo a esse Deus Espírito. Percebam que é uma ideia completamente deturpada daquilo que as Escrituras dizem. Quarto, em relação ao Senhor Jesus, os gnósticos tinham pareceres diferentes. Algumas seitas afirmavam que o Senhor Jesus não encarnou, e sim tomou forma de um espectro, uma espécie de fantasma, e esteve entre os homens. Outras seitas gnósticas, porém, faziam distinção entre Jesus e Cristo. O primeiro, Jesus, realmente encarnou, como informa os evangelhos. Cristo, o Logos de Deus, se apossou de Jesus somente num curto período de sua vida, entre o seu batismo e o início de seus sofrimentos na cruz, para transmitir uma gnose. Gnose é conhecimento, por isso essa seita chamava gnosticismo. Então Cristo se apossou de Jesus num curto período de tempo, entre o seu batismo e o início das suas dores na cruz, tão somente para poder transmitir, um conhecimento especial aos seus discípulos para a salvação, ao qual os gnósticos ficaram encarregados de transmitir esse conhecimento. O gnosticismo, como religião, foi quase praticamente extinta, porém, suas doutrinas estão mais vivas do que nunca dentro das igrejas atuais. Não é raro ver pregadores renomados rebaixarem a Cristo a uma divindade inferior, subordinando ao Pai. Então, eu canso de ver isso nas pregações, né? Alguns pregadores aí dessa linha pentecostal, eles criam uma história ao qual Deus Pai diz para o Filho, que é Cristo: vai agora e redime o meu povo. E aí Cristo reluta em vir. Não, eu não vou, eu vou ficar aqui desfrutando da minha glória. E o Pai fala para Cristo: não, vai sim, eu estou te ordenando. Aí vem Cristo, né? E se esvazia e toma a forma humana, né? Isso aí é uma das histórias que são contadas aí no púlpito, que na verdade rebaixam Cristo a uma divindade inferior. É algo que a Bíblia ela não ensina. Cristo é verdadeiro Deus. Ele encarnou para realizar um propósito que era redimir o seu povo. O Pai o envia, ele voluntariamente toma a forma humana e vem cumprir o propósito do Pai. Então, essa questão aí, né, dessas histórias que são contadas para gerar emoção nas pessoas, tem que ter cuidado. Porque nesse meio pentecostal aí, quando eu falo pentecostal, eu não estou desmerecendo os pentecostais. Eu estou falando desse pentecostalismo atual, que isso é perigoso, que é completamente herético e antibíblico. Agora, os pentecostais antigos, né, têm o meu respeito, são muitos homens, conheço muitos homens de Deus estão marcados na história, como Leonardo Ravenhill, como Billy Graham, como e outros mais aí que contribuíram muito com a expansão do reino. Então, eu queria deixar isso bem claro. Não tenho nada contra os pentecostais antigos, homens tementes a Deus, usados por Deus, homens que não aprovam de forma alguma o que está acontecendo dentro das igrejas chamadas, denominadas pentecostais, nos dias de hoje. Tá? Então, nós vemos essa pregação, que eu não sei que é intencional ou não intencional, acredito que não seja intencional, que tentam trazer uma motivação nas pessoas, uma empolgação
nos ouvintes e acaba exagerando nas histórias, né? Na verdade, rebaixando a Cristo aí um semideus ou subordinando ele à pessoa do Pai. Como eu já disse, é algo que a Escritura jamais aprova, né? E endossa esse ensinamento. Também, queridos, vemos também, né, pregadores, por não conhecerem a relação das duas naturezas de Cristo, negligenciam completamente esse ensinamento. Nós percebemos aí alguns pregadores dando muita ênfase à humanidade de Cristo. Outros, porém, dão ênfase à divindade. Então, as duas naturezas de Cristo são inseparáveis. Qualquer tentativa de separar as duas naturezas de Cristo está cometendo uma heresia. Você deve ter ouvido aí na sua igreja, que está me escutando, quando alguns pregadores disseram que naquele momento Jesus estava agindo como homem, naquele momento Jesus estava agindo como Deus. Em nenhum momento Jesus ele agiu isoladamente como homem, ou ele agiu isoladamente como Deus. Em todos os momentos, desde a concepção até a sua ascensão, ele era homem e Deus. Não se pode separar as duas naturezas de Cristo em nenhum momento. Quando ele estava dormindo lá no barco, ali ele era homem-Deus. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele era homem-Deus. Quando ele andou por sobre as águas, ele era homem-Deus. Quando ele levou os discípulos lá no Monte da Transfiguração, ele era homem-Deus. Quando ele morreu naquela cruz, ele era homem-Deus. A morte de Cristo, a morte de Jesus, ou melhor, de Jesus, o Cristo, foi a morte de Deus. Deus morreu naquela cruz. Jesus se identificou tanto conosco em toda a nossa humanidade, até mesmo na nossa morte. Ele morreu a morte mais agônica, mais angustiante, para poder libertar o seu povo do cativeiro do pecado. E por fim, existem aqueles que acreditam que a salvação é alcançada por meio de uma intelectualidade privilegiada, capaz de compreenderem a gnose de Deus para a salvação, como acreditavam os coríntios. Paulo combate esse pensamento lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 1, em 1 Coríntios, capítulo 1 e no capítulo 2. Ele vem combatendo esse enaltecimento da razão que os coríntios eles faziam. E Paulo diz claramente para ele que Deus esmaga a sabedoria humana, que não foram muitos sábios entendidos que foram chamados à fé. Coríntios fica na Grécia, né? E a Grécia ela é palco dos grandes filósofos, dos grandes intelectuais renomados na história. E os coríntios se orgulhavam, se envaideciam por aquilo, achando que por meio ou por causa da sua intelectualidade eles alcançaram a salvação. E Paulo diz claramente que isso era algo infame, que a salvação ela é alcançada por meio da graça, por meio da fé. Ou melhor, ela é alcançada pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Que isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém possa se envaidecer e se orgulhar. Então, queridos, ao compreender um pouco mais da seita do gnosticismo, podemos entender quais eram as intenções do apóstolo João ao escrever seu evangelho, em especial o versículo 1, ao qual estamos tratando. Na primeira parte do versículo 1, o apóstolo João afirma a eternidade do Senhor Jesus, ao dizer que lá no início, na arqué, antes de existir absolutamente nada, nem mesmo a matéria bruta, antes até mesmo da sua encarnação, ele já era, ele já existia. É importante frisar que o apóstolo João não está combatendo os gnósticos com qualquer ensinamento, e sim com os ensinamentos que ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus
em diversas ocasiões do seu ministério, como, por exemplo, em João 8:58, o Senhor Jesus diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Em João capítulo 17, versículo 5, na conhecida oração sacerdotal, Jesus disse: "Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." Em João 6:38, Jesus diz que desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Segunda, o apóstolo João está refutando duas doutrinas gnósticas somente nesse primeiro versículo: que a matéria era eterna e que Cristo era um semideus emanado do Deus verdadeiro e espiritual. Quando lemos todo o versículo, a conclusão que chegamos é a mesma que os grandes pais da igreja chegaram: que Jesus é o Filho eterno de Deus e que é portador da mesma essência divina do Pai. Jesus é homúsios, ou seja, da mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Terceira, o apóstolo João está afirmando a participação de Cristo, o Logos divino, no ato da criação, uma vez que era eterno e bem anterior à criação. Com certeza, o apóstolo estava se apropriando de Gênesis 1:1, né? O termo Elohim, quando lá em Gênesis, versículo 1 diz, no início Deus criou. A palavra Deus traduzida para o hebraico é Elohim, que significa deuses. Ali já está implícito a questão da subsistência das três pessoas benditas no ser de Deus. Então, o apóstolo João está se apropriando das Escrituras para combater eficazmente os gnósticos. E também de Gênesis capítulo 1:26, que diz: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança." Né? Nós estamos vendo um diálogo ali do pai, né, com outra pessoa. Quando ele usa, né, a flexão do verbo na primeira pessoa do plural, isso quer dizer que havia outra pessoa ali no ato da criação. E o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1 é claro que fala, né, da questão da ordem da criação, que passa por meio do Filho, porque por meio dele foram criadas todas as coisas, e o Espírito Santo, que pairava sobre a face do abismo, dava forma a tudo que era ordenado por meio do Filho. Então, João ele está calçado nas Escrituras. Ele está firme nas Escrituras no combate contra os hereges. Dessa forma, o Senhor Jesus não era um mero arquiteto que deu forma à matéria pré-existente, mas sim co-criador junto com o Pai e o Espírito Santo, que do nada, presta bem atenção, do nada criou todas as coisas que existem. Então, o mundo não foi criado com uma matéria pré-existente. Na verdade, o ato da criação foi uma ação de Deus, né, criando tudo do nada. Então, o apóstolo João deixa isso bem claro, contrariando completamente a doutrina gnóstica. Quais são, então, queridos, as lições que podemos extrair para nossas vidas dessa primeira parte do versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João? Primeira lição: tem que produzir em nós um dos sentimentos mais nobres e maravilhosos que existe, a humildade segundo Deus. Ao conhecermos que Jesus, sendo eterno e imortal, se fez temporal e mortal para resgatar meros pecadores da condenação do pecado, imediatamente seremos constrangidos a abandonar o orgulho e servir uns aos outros com alegria, assim como ele fez. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11:29, "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." A presença da vaidade, do orgulho e da prepotência no crente são sinais claros que o Espírito Santo não está habitando. Segunda lição: ao entendermos que o nosso Salvador
é antes de todas as coisas, que é co-criador de todas as coisas e que tem o controle de tudo que criaste, inclusive da maldade e pecaminosidade humana, a nossa confiança nele se consolida e se solidifica grandemente diante dos reveses e vicissitudes da vida. Em João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quando nós começamos a conhecer a verdade do Evangelho, né, e as doutrinas que ali estão, que são maravilhosas e magníficas, isso vai gerando em nós uma série de benefícios. Solidifica a nossa fé, aumenta a nossa confiança, né? Nos comunica coragem para enfrentarmos as dificuldades, as vicissitudes, os reveses da vida, que não são poucos na vida dos crentes, embora, né, muitos, né, embora as pregações de hoje tentam iludir as pessoas ao dizerem que o propósito final do Evangelho é nos transmitir segurança, prosperidade, riqueza, sucesso e tudo que está ligado a esse mundo. O Evangelho verdadeiro, ele nos esclarece, ele nos coloca com os pés no chão e nos mostra a verdadeira realidade de sermos crentes em um mundo completamente depravado e decaído. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para os apóstolos, quando nós olhamos para todos os verdadeiros servos que foram fiéis e comprometidos com Deus, e vemos o fim que eles tiveram, que eles foram perseguidos, que eles foram odiados, que eles foram mal compreendidos neste mundo, nós não devemos esperar outra realidade a não ser esta. Eu não estou dizendo que não vamos passar por momentos felizes, alegres e maravilhosos aqui nesse mundo. E devemos desfrutar quando isso acontecer. Mas nós devemos estar com os pés no chão, porque assim como o mundo odiou o Senhor Jesus, ele também irá nos odiar. Então, queridos, quando nós entendemos esse controle de Deus sobre o mundo, nós descansamos e sabemos que a nossa vida está nas mãos dele. A palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo, ele nos diz que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo, né, em outra feita, ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando fala posso todas as coisas, é passar por todos os tipos de situações e dificuldades que Cristo me capacitará a enfrentar e vencer todas elas. Então a gente tem que entender essa realidade, estar com os pés no chão, estar lúcido em relação à nossa fé. Terceira lição: a salvação não foi um plano de última hora, como uma espécie de plano B. A redenção do povo de Deus foi planejada meticulosamente por Deus desde toda a eternidade. Se eu não me engano, Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Quarta lição: o Deus eterno escolheu abandonar a sua glória inaudita por um curto período para habitar e se relacionar com homens e mulheres em estado de queda, mostrando que ele tem prazer em se revelar e se relacionar intimamente com os seus filhos. E quinta e última lição: nossas escolhas diárias passam a ser guiadas por valores, anseios e propósitos eternos, e não transitórios, que perece e pode ser tirado, assim como tudo que existe nesse mundo. Então, queridos, eu desejo deixar esse devocional para você. Espero que ele possa ter falado ao seu coração. Que Deus abençoe e assim que puder eu vou gravar o terceiro devocional falando da parte B do versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João.